Olá, olá pessoal, professor Robson Dias aqui com vocês para mais uma super aula, ajudando aí as pessoas que querem, não é, se tornar concursados. Esse mundo do concurso é muito bacana, eu estou nisso há 24 anos, então eu tenho muito a contribuir para o seu sucesso. Vamos então aqui falar um pouco sobre gestão pública no contexto da administração empresarial aplicada ao setor público. Esta aula é uma aula coringa, porque esses assuntos dos quais eu vou falar para você hoje aqui, eles são cobrados em vários concursos públicos, vários, principalmente os cargos de viés administrativo, tá? Os cargos de analista administrativo, técnico administrativo, esses cargos eles possuem uma forte carga de cobrança de assuntos de administração de empresas aplicados ao setor público, tá bom? Então vamos aqui falar disso, você vai ficar com isso no bolso, pronto ou pronta para resolver as questões aí que cobram noções de administração, tá bom? Vamos nessa então, galera. Ó, primeiro eu vou falar para vocês da breve história da administração, porque ao contar a breve história da administração, a gente tem a oportunidade de apresentar os dois nomes principais aí que fizeram surgir as primeiras teorias de administração. Não foram os únicos, mas são os ícones, né, dos seus respectivos trabalhos. Então a gente precisa realmente falar dessas duas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas a grande culpada pelo surgimento, isso é uma fala minha, né? A grande culpada pelo surgimento da administração de empresas como ciência foi a Revolução Industrial. Mas, professor, por que a culpada? Não culpada no mau sentido, e sim culpada no bom sentido. Eu coloco aqui nesse slide para vocês, final do século XVIII até o século XIX, chegando ao limiar do século XX, o fenômeno que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas e sociais, chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o pessoal, teve início na Inglaterra, a partir desta engenhoca aí, ó, que você está vendo na foto, que é a máquina a vapor, uma invenção do James Watt em 1776. Nossa, bastante tempo, né? E essa máquina ela causou uma revolução na indústria, daí o nome Revolução Industrial. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização que se estendeu rapidamente por toda a Europa e Estados Unidos. Só que estamos falando de 1776. Pessoal, lembrem que o Brasil foi descoberto em 1500 e a proclamação da República só veio acontecer em 1889, né? Em 1808 que as coisas começaram a acontecer aqui, a partir ali de 1800, quando a família real portuguesa começa a vir para o Brasil, né? Então, gente, estou fazendo essa comparação cronológica para vocês entenderem que, enquanto na Europa e Estados Unidos a galera já estava iniciando uma revolução industrial, a gente era mato. Só para efeito de comparação e fazer sentido as falas que se seguem, tá? Mas essa maquininha aí, a máquina a vapor, ela representou realmente um surto, né, de industrialização a partir do seu uso para movimentar máquinas de diversos tipos. Duas máquinas que foram bem assim beneficiadas ou criadas ou potencializadas pelo uso da máquina a vapor foi a locomotiva a vapor, propriamente dita, e as máquinas de tear, né, os teares mecânicos de fazer tecidos para roupas, né? Eles passaram a ser mecanizados e a produção começou a acontecer de uma maneira muito mais intensa a partir da produção da máquina a vapor, que nada mais é do que, grosseiramente falando, né, um caldeirão que ferve, a água que ferve e o vapor faz movimentar engrenagens e girar uma roda, né, produzindo aí movimento mecânico a partir do movimento térmico, né? Enfim. Então, a Revolução Industrial ela teve duas fases. A primeira fase, de 1780 a 1860, onde tivemos como itens importantes o ferro, né, como principal matéria-prima e o carvão como principal fonte de energia. Isso ficou assim durante muito tempo,
até a sua segunda fase, que se estende até ali, grifado por mim, 1914, limiar do começo do século passado, né? Século XX. Estamos no século XXI. Então, ali, na segunda fase, temos, ao invés do carvão, temos a eletricidade e os derivados de petróleo como fontes de energia e o aço como principal matéria-prima. E isso até hoje, não é, pessoal? Até hoje o petróleo, a eletricidade e o aço, né, são realmente muito importantes para o progresso da humanidade. Bom, e daí, professor? E daí que a Revolução Industrial, ela trouxe duas grandes consequências. Agora começamos a falar de administração de empresas. Primeira consequência, o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração em moldes mais científicos e não por tentativa e erro e não por achismo. E a busca por uma maior produtividade, vinda de uma maior eficiência na produção, ou seja, produzir muito com pouco desperdício. Então, essas duas consequências trazidas pela Revolução Industrial fez com que muitos pensadores começassem a se debruçar sobre como fazer com que a indústria se desenvolvesse, mas sem ser de forma desorganizada, mas sendo eficiente e muito produtiva. Então, os primeiros trabalhos de administração voltados para responder a esta demanda, para dar luz a esta escuridão, de como trazer método para o mundo das empresas, como trazer processos, como trazer medição, as duas primeiras pessoas foram dois engenheiros, o Frederick Winslow Taylor e o Hull Henry Fayol, respectivamente um engenheiro mecânico americano e um engenheiro de mineração francês. Só que um não sabia do trabalho do outro. Então, nas nossas provas para concurso, é costume cobrar muito, mas muito mesmo, da abordagem clássica da administração, que vem a ser a junção, por assim dizer, dos trabalhos, pensamentos e princípios do Frederick Taylor e do Henry Fayol. Então, eu contei rapidamente para você aqui um pouco da a breve história, não é, da administração, com a intenção de dizer como e por que surgiu a administração de empresas. Claro que eu fui muito sintético. Eu não estou dando aula numa sala de faculdade, estou dando aula voltado para concurso público, então a gente aqui faz os atalhos. Mas eu tenho certeza que você pegou o fio da meada aí, não é? Então vamos aprofundar um pouco sobre os trabalhos de Taylor e de Fayol. Vamos nessa. Este é Frederick Taylor, século XX. Frederick Taylor, ele apresenta o seu trabalho chamado Administração Científica e o estudo da administração como ciência. Em 1911, Taylor publicou um livro que foi então considerado a Bíblia da administração. Olha só. Nome do livro, professor, Princípios de Administração Científica. Princípios da Administração Científica, que se tornou logo um best-seller no mundo inteiro. Acabei de dizer, era considerado aí a Bíblia, né, da administração de empresas. Muito bem, e daí? E daí que, no seu livro, dentre um monte de outras coisas, o Frederick Taylor apresentava 4 princípios fundamentais da administração científica. Atenção, concurseiro, atenção, provas de concurso, princípios de administração são muito cobrados. Vamos lá. O princípio do planejamento. Aliás, uma das funções do administrador é a função de planejamento. E essa é a função mais cobrada nas provas para concurso. Muitas questões abordam aí o que é planejamento, os tipos de planejamento, a sequência para se elaborar um planejamento e assim por diante. Fica ligado, vamos falar disso aqui também. Então, o planejamento, por princípio, visa a substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos, ou seja, sai de sendo o improviso, o achismo, né, a intuição, e entra o julgamento individual, e entra no lugar o planejamento. O trabalho passa a ser testado, os movimentos passam a ser decompostos a fim de reduzir e racionalizar sua execução. Aqui eu sugiro para você, fora aqui da aula, que você pesquise aí o que é o estudo, ou o que foi o estudo dos tempos e movimentos do Frederick Taylor, tá? Que deu início à organização racional do trabalho. Muito bem, daí o Taylor
apresenta o princípio do preparo dos trabalhadores, que virará em gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento. Olha só que bacana. Selecionar os operários de acordo com as suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado para que atinjam a meta. Então, método e meta. Método e meta. Método significa caminho que leva ao objetivo. Meta traduz o objetivo com prazo. Então, você há de concordar que alguém capacitado, alguém treinado, alguém bem preparado tenderá a produzir mais e melhor. E isso resolverá um dos problemas trazidos pela Revolução Industrial, que é a baixa eficiência, a baixa produtividade. Tá? Olha só que inteligente. Terceiro princípio dos quatro, o princípio do controle. Outra função administrativa muito cobrada em provas de concurso ou provas para concurso. Controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado tudo de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta. Só se gerencia aquilo que se mede. Aquilo que não se mede não se controla. E o que não se controla não se melhora. Essas falas não são todas minhas. Tem aí o pai da qualidade total, William Edward Deming, né? Então, o controle ele é importante, veremos isso ali mais para frente aqui nos assuntos, dentro do ciclo PDCA, né? Que é muito cobrado também em provas de concurso. E, finalmente, o princípio da execução, que visa o seguinte: é preciso distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. Isso parecerá lá no outro teórico, Henri Fayol, que já vamos falar aqui em seguida, parecerá com a etapa de organização, de estruturação, tá certo? Bom, então, Frederick Taylor deu a sua contribuição, ele trouxe a teoria da administração científica, trouxe a produção em série, trouxe o estudo dos tempos e movimentos, trouxe o Taylorismo, teve muitos seguidores, como Henry Ford, que ficou multimilionário aplicando ali os princípios da produção em série na sua fábrica de carros, de veículos, ali principalmente o primeiro veículo da Ford, que foi o Ford T, né, o Ford T, um dos carros mais vendidos nos Estados Unidos à época. Então, paralelamente aos estudos do Taylor, temos o outro engenheiro, o engenheiro francês, Henri Fayol, que defendia princípios semelhantes, só que lá na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Convém pontuar aqui, pessoal, que Frederick Taylor ele foi operário de chão de fábrica, né? Foi torneiro mecânico, foi operário ali mesmo de chão de fábrica, e ele cresceu, ele se desenvolveu depois como engenheiro, e como engenheiro trouxe para a luz da ciência o olhar científico, desculpe a redundância, porque ele, quando operário, via problemas de produção que ele não sabia como resolver. Mas depois, como engenheiro mecânico, através de princípios matemáticos e estatísticos, isso ficaria mais fácil, né? Já Henri Fayol, ele tinha muita experiência com a alta administração. Então, enquanto o Taylor era fera na parte de tarefas de produção, Henri Fayol era fera nas tarefas de administração. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos europeus, os seguidores da administração científica só deixaram de ignorar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos, né? Lá na década de 30. O livro do Henri Fayol, Princípios de Administração Industrial e Geral, ele foi publicado em 1916, e só lá na década de 30 é que ele foi traduzido para o inglês e para o português, se não me falha a memória, em 68. Né? Então, as pessoas na Europa conheciam o trabalho de Taylor, mas nos Estados Unidos não conheciam muito o trabalho de Fayol, só que esses trabalhos se complementavam. Diferentemente de Taylor, Fayol ele propôs mais princípios, né? De maneira que nas provas para concurso, de alguma maneira, se cobra aí alguns dos 14 princípios de administração do Henri Fayol. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios. Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor. Quais sejam? Princípio da divisão do trabalho, princípio da autoridade e responsabilidade, princípio da disciplina, da unidade de comando,
da unidade de direção, da subordinação dos interesses individuais aos gerais, da remuneração, da centralização, da cadeia de autoridade, da ordem, da equidade, da estabilidade do pessoal, da iniciativa e do espírito de equipe. Desses aqui, eu te aconselho se aprofundar nos seguintes: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, unidade de comando, unidade de direção, centralização e cadeia escalar. Fica de olho nesses princípios, alguns deles serão alvos de explicações nossas aqui no decorrer das falas, tá bom? Então, uma vez que nós apresentamos para você a breve história da administração e por causa do surgimento da Revolução Industrial, tivemos aí os primeiros trabalhos em administração trazidos por Taylor e por Fayol. Isso fez surgir, tá? Já ia esquecendo de falar, a teoria criada por Frederick Taylor, teoria da administração científica, e a teoria criada por Henri Fayol chamou-se ou chama-se teoria clássica da administração. A junção dessas duas teorias faz surgir a abordagem clássica da administração. Agora, uma vez que eu apresentei isso, eu vou trazer para vocês aquele assunto que está no edital. No seu edital, se você está fazendo concurso para cargo administrativo, esse assunto está no seu edital, que é o processo organizacional: planejamento, organização, direção e controle, né? Só que Henri Fayol propôs isso de uma outra maneira. À época, o Henri Fayol propôs as 5 funções básicas do administrador, que seriam planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Deixei grifadei para você planejar e controlar, porque são as mais cobradas nas provas. A maioria das questões de concursos cobram planejamento e controle, porque a primeira abre, né, e estabelece as metas e objetivos, e a última fecha a fim de verificar se aquilo que foi planejado foi atingido, né? Então, esses são os fundamentos da teoria clássica defendida por Henri Fayol. Pessoal, traçando um paralelo entre a administração científica e a teoria clássica, concluiu-se que, enquanto Taylor estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, portanto, de chão de fábrica, Fayol a estudava privilegiando as tarefas da administração, portanto, as coisas vindas de cima para baixo. A ênfase dada pelo primeiro, que é Taylor, era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados e máxima divisão de tarefas, enquanto o segundo, Fayol, enfatizava a estrutura formal, portanto, o organograma, e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões. Gostou da comparação? Muito bem. Então, aí, de forma sintética, temos o desdobramento da abordagem clássica da administração, a administração científica, autor Frederick Taylor, ênfase na execução das tarefas, teoria clássica, autor Henri Fayol, ênfase na estrutura organizacional ou no organograma, na divisão departamental, na montagem dos setores, dos órgãos e assim por diante, tá? Isso aí, pessoal, é muito cobrado, a ênfase de cada uma dessas duas teorias. Essas duas teorias foram as teorias que deram início à série, né, de teorias de administração que viriam a surgir ao longo dos anos seguintes. Aí estamos falando do começo do século passado, os 30 primeiros anos ali, aproximadamente, até a teoria de relações humanas, que começa em 32. Então, aí é bem no comecinho, tá? Então, essas duas teorias, a teoria de Taylor, 1911, a teoria de Fayol, 1916, que coincide ali com a publicação de seus livros, são o começo do começo da administração como ciência. Por isso, são feitas muitas perguntas sobre essas duas teorias. Beleza? Bom, então, para a gente continuar essa nossa conversa, nós vamos mostrar para você um conceito que fará sentido para as próximas falas. Saiba que as organizações, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, elas são estratificadas, ou seja, divididas em 3 níveis de hierarquia e de decisão. O nome dos níveis são nível operacional, nível intermediário e nível institucional. Esses são os nomes. É pirâmide por quê? Porque a gente tem mais pessoas no nível operacional, um número intermediário de pessoas no nível médio, super redundância, e um pouquinho de pessoas no nível institucional. Ali eu tenho a cúpula institucional, ali na base eu tenho os operários e ali no meio eu tenho os gerentes, né, ou o nível de gerência,
que faz a ligação do pensamento institucional para a execução das tarefas em nível operacional. Guarde isso, essa pirâmide vai nos perseguir em muitos assuntos aqui de administração. Muito bem, então, em função dessa pirâmide, existe uma cobrança nas provas de quais são as habilidades requeridas com as quais o administrador daquele respectivo nível passará mais tempo, tá? Você já sabe quais são os níveis agora, institucional, intermediário e operacional. Abaixo do operacional está o nível de execução, porque ali, pessoal, alta direção, gerência e supervisão, que você vê aqui, deixa eu pegar aqui o apontador laser simulado, né, do PowerPoint. Aqui você vê alta direção, aqui você vê gerência, aqui você vê supervisão. Então aqui é presidente, diretor, gerente e supervisor. Essas pessoas mandam. Abaixo da supervisão nós temos o quê? Os operários. Esses não mandam, só executam e só obedecem. Então é dito o seguinte, quem manda, quem comanda, quem dirige em nível institucional precisa ter muitas habilidades conceituais, saber pensar de forma ampla e sistêmica, saber fazer correlações, lidar com ideias e conceitos abstratos. Quem lida com o comando em nível institucional, em nível intermediário, nível de gerência, passa mais tempo lidando e precisa de mais tempo lidando com pessoas, né, dirigindo equipes, e precisa então de habilidades humanas, capacidade de liderança, de comunicação, de influenciar a motivação. Então, tem que ser craque em relacionamento interpessoal. E em nível operacional, os supervisores, encarregados e assim por diante, eles precisam ter muitas habilidades técnicas, ou seja, ter conhecimento sobre manuseio de coisas físicas para poder instruir os operários e cobrar a execução das tarefas. O que você tem que gravar para fazer as questões de prova? Nível institucional, mais habilidades conceituais. Nível intermediário, mais habilidades humanas. Nível operacional, mais habilidades técnicas por parte dos chefes. Dos chefes, beleza? E veja que eu falei a palavra mais conceituais, mais humanas e mais técnicas. Não são apenas. Guarde isso para fazer sentido quando você for enfrentar as questões. Muito bem, então, dando sequência aqui à nossa fala, vamos com isso juntar tudo e voltar ali para as funções que Henri Fayol propôs, as 5 funções básicas. As funções administrativas, elas fazem parte de um grupo de 6 funções, chamadas as funções básicas das empresas. Henri Fayol apresenta o que seriam as 6 funções básicas, administrativas, técnicas, comerciais, de segurança, financeiras e contábeis. Mas você repare que o Chiavenato, e Dalberto Chiavenato, no livro dele, ele coloca este diagrama, uma espécie de organograma, e coloca as funções administrativas propostas por Fayol, quais sejam planejar, organizar, comandar e coordenar e controlar, pairando sobre as demais. O que isso quer dizer? Que em todas as funções das empresas, nas atividades contábeis, nas atividades financeiras, nas atividades de segurança, comerciais e técnicas, em todas elas precisamos de planejamento, de organização, de comando, de coordenação e de controle, seja lá o que essas coisas forem. E que a gente vai explicar aqui para você uma por uma, não se preocupe. Só que, veja, o processo administrativo, conforme Fayol definira no seu tempo, esse que a gente acabou de ver, ele foi revisado, ele foi atualizado pelos neoclássicos. A teoria de Fayol é a teoria clássica. Depois que ele morreu, um tempo depois, surgiu a teoria neoclássica, nova teoria clássica. Nessa teoria clássica foi feita uma atualização disso. E aí é comum nas provas para concurso cobrar esse lado direito, eu aprontei isso para você entender, que é a visão neoclássica. As duas versões e as duas visões das funções administrativas em administração de empresas. Na visão clássica do Fayol, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Na visão neoclássica, planejar, organizar, dirigir e controlar. Você veja ali que comando e coordenação é como se fossem juntados e virassem direção. Um dos motivos é que a palavra comando ela é de origem militar. Empresas não têm comandantes, empresas têm dirigentes. Então, foi substituída a palavra comando por direção. E a função de coordenação ficou ali também, por perto da função de direção e um pouquinho dela na função de organização, mas ela é voltada para a função de direção.
Tudo bem? Então, é sobre esse olhar da direita que nós vamos ter as nossas explicações, falando um pouco de cada uma das funções administrativas. Então, quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas formam o processo administrativo. Planejo e em seguida organizo, e em seguida dirijo, e em seguida controlo, e isso me faz melhorar o meu planejamento, e eu fico, então, fazendo esse ciclo. Vamos terminar nossa aula falando um pouco de cada uma das 4 funções administrativas. O planejamento é a função administrativa que define objetivos, como fazer para alcançá-los e elaborar os planos para que isso seja explicitado. Então, definir objetivos, como alcançá-los através da elaboração de planos. O planejamento, pessoal, ele é dividido em 3 sabores, como eu gosto de falar. São 3 tipos: o estratégico, o tático e o operacional. Calma, que nós vamos falar de cada um deles separadamente, principalmente do planejamento estratégico. Um pouco sobre a função de organização. Significa o ato de organizar, estruturar, integrar os órgãos e tarefas e cuidar da especialização, da departamentalização e fazer desenho de cargos e funções. É nessa função que nós criamos o organograma, é nessa função que a gente distribui responsabilidades, é nessa função que a gente aloca, ou seja, aplica os recursos materiais, financeiros e humanos de acordo com a necessidade do trabalho. Depois nós temos a função de direção. A função de direção, ela já volto naquele slide ali, tá? A função da direção é a função mais ligada à gestão de pessoas. Gestão de pessoas e direção mantém uma íntima relação. Aqui nós cuidamos de orientar, de comunicar, de liderar e influenciar a motivação das pessoas. Coloquei uma anotação ali para você para lembrar que, inclusive, a etimologia da palavra administração vem do latim, que quer dizer administer, aquele que aponta a direção aos subordinados. Então, a própria etimologia da palavra administração já prevê um dirigindo e outro sendo dirigido. Olha que bacana. Na função de controle, nós temos o seguinte: ela visa verificar se o que foi planejado, organizado, dirigido e controlado se aproximem tanto quanto possível, né, com o que foi ali estabelecido nas metas. A essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Olha que bacana. Voltando ali naquele slide, tá? Era para dizer que fique atento e atenta que a palavra organização, não a função, a palavra, ela pode assumir 2 significados, como entidade social que nos remete à empresa, e dentro disso ela é vista por nós com 2 aspectos, o formal, que é o oficial, e dentro dele o informal, que é resultante dos relacionamentos e dos comportamentos humanos ali pelas pessoas que trabalham na organização, e que podem resultar em coisas boas e coisas ruins, né? E ela vista como função administrativa é essa que a gente está estudando aqui. Significa organizar, estruturar, atribuir responsabilidades e assim por diante, tá bom? E voltando ali para fechar com chave de ouro a função de controle, ela nos leva ao ciclo PDCA, né? Já vou deixar pronto para você aqui o ciclo PDCA. A função de controle nas provas para concurso é cobrada pela interpretação do ciclo PDCA. Vou fazer isso aqui agora para você. O ciclo PDCA ele tem embrião nos trabalhos de Taylor, depois ele é intensificado ali, melhorado por um cara chamado Shilhart, que foi colega de trabalho de Deming, então no contexto da gestão da qualidade. Como é que é isso? Para você exercer o controle propriamente dito, está aqui no C, que vem do inglês check, que é verificar. Primeiro você precisa ter um plano, ou seja, uma meta e um método para atingir a meta. Depois você vai educar e treinar as pessoas, colocá-las para executar, medir o trabalho e coletar os dados, depois comparar as metas com os resultados desse trabalho que foi coletado e fazer alguma ação corretiva, preventiva ou de melhoria, a depender do que é que você está controlando. Então, este é o ciclo PDCA, também chamado de ciclo da melhoria contínua no contexto de qualidade, também chamado de ciclo de Deming, ciclo de Shurhart, ciclo do controle e ciclo PDCA, beleza? Então, aqui no cantinho eu deixei desenhado o significado da palavra meta, eu falei agora há pouco, né? Meta-odo, a palavra método. Meta-odo, caminho que leva ao
objetivo. Sem método não adianta ter meta, né? Que é como correr igual um louco para o lugar errado, para o lado errado. Aí tá errado mesmo, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Nós falamos aqui de um assunto muito importante, falamos de como e por que surgiu a administração de empresas, depois falamos aí dos princípios de Taylor e Fayol, a teoria clássica, a teoria neoclássica, apresentamos para você, e o assunto principal da aula foram as funções administrativas, planejar, organizar, dirigir e controlar. Claro que em aulas seguintes faremos aí um aprofundamento de cada uma delas, principalmente ali do planejamento estratégico, tá bom? Espero que você tenha gostado, vá revisar, vá resumir e vá resolver questões para ficar craque aí e fazer uma prova com bastante acertos. Um abraço aqui do professor Robson Dias, nos vemos aí na próxima aula. Tchau, tchau.